Olá, eu sou o Savas, aluno da segunda série do ensino médio do Colégio Nossa Senhora das Graças, e estamos apresentando o Mathcast, o meu, o seu, o nosso podcast sobre matemática. Nosso grupo é composto por mim, Anderson Viana e Matheus Sabino, e hoje estamos aqui com o professor Clodomir e o professor Wellington, no quais vamos fazer algumas perguntas sobre essa matéria tão útil nas nossas vidas, que é a matemática. Boa tarde aí a todos, tá? Eu sou um professor de matemática do nono ano, matemática 1, tá? Olá pessoal, eu sou o professor Clodomir Freire, sou professor de História da terceira série do ensino médio do Colégio Nossa Senhora das Graças e sou também o coordenador de área da disciplina de História. E hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas que nos foram realizadas por uma equipe de jovens alunos sobre a história da matemática. Dando início às nossas perguntas, vamos começar pela área de História com o professor Clodomir. Bom, professor Clodomir, o nosso primeiro questionamento é, por qual motivo os mesopotâmicos desenvolveram a escrita cuneiforme e qual a sua importância nos dias atuais? Para que a gente usa ela nos dias de hoje? Pessoal, a escrita cuneiforme, assim como a escrita hieroglífica do Egito, elas são as escritas mais antigas que nós temos conhecimento. São escritas pictográficas. A primeira escrita alfabética é dos fenícios, que é a base do nosso alfabeto. O alfabeto fenício influenciou o grego o latino, e o nosso alfabeto é derivado do latim, certo? Então essa escrita cuneiforme ela foi criada pelos sumérios, primeiros povos da Mesopotâmia, por volta do ano 3500 a.C. E a princípio seu objetivo era registrar os feitos dos seus soberanos e também os seus ritos religiosos. Mas o seu principal uso, na verdade, foi no registro de bens e de transações comerciais. No começo, essa escrita era muito difícil de se compreender, mas com o passar do tempo ela foi se tornando mais simples e se popularizando, e acabou sendo adotado por outros povos da Mesopotâmia e até por povos de fora da região, tá certo? Na medida em que se ampliava o conhecimento dessa escrita, né, aí o que vai acontecer? Nós vamos passar a ter conhecimento da cultura e da história das civilizações que as utilizaram. Essa é a grande importância nos dias atuais, como fonte de conhecimento, como fonte de compreendermos essas civilizações antigas que usaram essa escrita cuneiforme, ok? Pô, legal. E no Egito, como foi que surgiu a geometria, né, pelo lado de lá? Bom, acredita-se que o desenvolvimento da geometria no Egito obedeceu um caráter, digamos assim, pragmático ou utilitarista. O comércio e a agricultura faziam uso de muitos processos geométricos, que envolviam, por exemplo, o cálculo de volume de grãos, né? É claro, né, que esses cálculos geométricos foram também fundamentais, por exemplo, para a construção das pirâmides, né? Então, foi assim que surgiu a geometria no Egito. Bom, agora quem fala sou eu, Matheus Sabino, do segundo A1. E com relação à matemática naquela época, eu gostaria de saber qual era a importância da matemática naqueles dias. Na antiguidade, nessa antiguidade oriental a que estamos nos referindo. Bom, as civilizações do Egito e da Mesopotâmia tiveram realmente grande contribuição para a matemática, né? Isso a gente pode perceber na complexidade das suas construções, né? E que essas construções, pessoal, elas são tão complexas, elas são tão intrigantes que até hoje geram discussões sobre como foram construídas, ao ponto até de surgirem aí teses as mais absurdas de que foram construídas por extraterrestres, né? Além disso, a matemática também ela teve grande importância no registro das transações comerciais e no volume de produção dos grãos, tá certo? Essa era a grande importância da matemática naquele momento. Interessante, professor. Então quer dizer que a matemática era fundamental para o comércio e para as transações daquela época, certo?
Bom, com base nisso, eu queria saber quais os aprendizados daquela época que nós podemos trazer para os dias de hoje. São vários, pessoal. Realmente, são vários os aprendizados da matemática que podemos trazer para os dias de hoje. Vamos citar aqui alguns. O sistema decimal, né, que foi desenvolvido pelos egípcios, por exemplo. A matemática egípcia utilizava para observar os astros e criar o calendário que usamos no mundo ocidental. Ou ainda, pessoal, a gente pode destacar o sistema sexagenal dos babilônios, que é a origem da divisão das horas, dos minutos em 60 partes. Certo? São algumas das contribuições que nós podemos destacar. Bom, professor, agora uma curiosidade. Como que os babilônicos desenvolveram as suas técnicas para implementar a matemática no cotidiano deles? Bom, a utilização da matemática no cotidiano dos babilônios, ela está associada, digamos assim, à resolução de situações problemas. Essas situações problemas relacionadas com a área de figuras retangulares que foi amplamente utilizada pelos babilônios na antiguidade. Eles pretendiam, eles buscavam fundamentalmente o quê? A aplicação prática, por exemplo, na agricultura, na medição das terras, na construção de templos e pirâmides, a irrigação, escavação de canais, etc. Vale destacar ainda, pessoal, que o desenvolvimento da matemática babilônica também esteve associado a outros aspectos, como a pintura, a religião, a arquitetura e até mesmo a filosofia. Ok? Obrigado, professor Clodomir. Agora vamos fazer as perguntas direcionadas, né, ao professor da área de matemática, professor Wellington. Bom, Wellington, até onde se sabe, né, os babilônicos eles criaram as primeiras tábuas de informação, né, e cálculo para armazenar os dados das observações que eles faziam, seja elas astronômicas ou então para prever as futuras posições dos astros, né, da época e tal. Você tem alguma ideia de como que eles faziam para obter esses dados? Algum macete, alguma coisa assim do tipo? Meu querido, bom dia, tudo bom? Logicamente que eles usavam, tá? Essas tábuas, as primeiras tábuas usadas, era destinado totalmente a armazenar dados, né? Observação da astronomia. Então as principais operações tanto eram aritméticas, que eles eram usados através do ábaco, tá? Eles usavam as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. E a partir dessas ideias eles começavam a entender que poderiam calcular, tá? Os astros, as observações. É interessante notar que eles usavam, tá, a posição geométrica também. Tá? Uma das primeiras áreas foi o trapézio. Né? Diretamente eles observavam que a área do trapézio destinava o deslocamento de Júpiter. E se você observar também, a geometria usada de uma maneira tão formidável, né? Naquela época já se usava de uma forma tão tremenda, né? A trigonometria, que nós usamos hoje, né? Usava os 360 graus de medição, os minutos, os segundos. Então eles observavam cada detalhe na astronomia, através desses cálculos, através da aritmética, através da geometria. Então a geometria teve uma ênfase maior ainda nessas descobertas. Tá? Os mesopotâmicos criaram técnicas de resolução de equações quadradas e biquadradas. O que são essas equações biquadradas? A equação de segundo grau, ela surgiu na Mesopotâmia. Você observa que eles, através de uma prosa, de resoluções, eles não tinham uma fórmula ainda, né? Mas eles tentavam se organizar através, né? Como vou determinar essas raízes? Eles começavam a concretizar, tá, os coeficientes numéricos até formar a forma de resolução. E eles pegavam através de uma prosa, através de uma conversa, ficavam questionando o tipo de resolução. Isso fez com que eles tivessem, né, o início da resolução da equação segundo grau,
Nós vimos muito hoje, né? Como é interessante essa situação. E a equação biquadrada nada mais é do que consequência da equação do segundo grau, né? A resolução para resolver uma equação biquadrada, consequentemente você tem que transformar em uma equação do segundo grau, tá? Por artifícios de substituição. E nós usamos muito, né? A equação do segundo grau. Então isso aí é algo que nos deixou até hoje, né? Quantos e quantos milhares de anos. E hoje nós usamos a resolução da equação do segundo grau. Qual a importância da geometria no nosso dia a dia? A importância da geometria no nosso dia a dia é caso incontestável, né? Sabemos que a geometria, desde a geometria euclidiana, com os primeiros conceitos de ponto, reto e plano, nós observamos hoje, no nosso dia a dia, as observações artísticas, né? Nós observamos a geometria, ela tem enfatizado muito no nosso dia a dia. Você vê os projetos arquitetônicos em Brasília, aqui mesmo em Fortaleza você vê projetos usados assim de uma maneira tão tremenda, né? E logicamente que os primeiros conceitos geométricos relacionados a Tales, a Pitágoras, Platão, Heron, Euler, né? Então essa importância que nós temos na geometria dos triângulos rígidos que são os triângulos equiláteros, né? Que envolve, se você observar a estrutura metálica de escola, toda aquela estrutura ali, você vê que são formados de triângulos rígidos, né? Que é o triângulo equilátero. Então, esses triângulos eles são usados para envolver essa rigidez, para que não haja nenhum problema na sua estrutura. Então é algo muito importante sobre isso, tá? A geometria no nosso dia a dia é algo assim formidável. Você vê numa sala de aula, você vê a estrutura de tudo você vê na geometria. É algo muito importante no nosso dia a dia, viu? É algo que você observa, né? E para finalizar as perguntas, minha última pergunta seria: como os egípcios criaram o calendário egípcio? O calendário egípcio foi feito, né, totalmente baseado em ciclos da Lua. Sabe que na época das enchentes do Rio Nilo, as inundações do Rio Nilo faziam com que a terra se tornasse fértil. É interessante que eles observavam, né, observar as luas cheias, e você observa que quando o sol surgia, né, eles observavam o brilho das estrelas que ficavam mais visíveis, e esse fenômeno observado pela inundação e criando o calendário solar, que é o civil, né? Então eles foram os primeiros a fazer o calendário civil de 365 dias. Mas antes de surgir o 365 dias, ele tinha o calendário lunar, que era 354 dias, né? E serviu para ter base para o calendário civil. Então foi através das enchentes do Rio Nilo, o período que eles observavam a Lua, tudo em relação também à astronomia, tá? Então o calendário egípcio surgiu a partir das observações das inundações do Rio Nilo. Obrigado, professor Clodomir, obrigado, professor Wellington, por sua participação, né? Por suas informações, todos os seus aprendizados que vocês passaram para a gente. Infelizmente, né, vamos dando fim a mais um Mathcast, né? E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Valeu!